Fabiano e o Roberto fazem parte do nosso grupo de WhatsApp, o Fantasma Brasil, que nós temos no WhatsApp, temos também no Telegram. A gente está sempre lá trocando umas ideias muito bacanas. Eu vou começar aqui, além de dar as boas-vindas para vocês, queria saber assim, Fabiano, como é que começou o seu relacionamento com o fantasma? Como é que você conheceu o personagem? Bom, eu não... Boa noite a todos, primeiro, né? Não tenho uma memória assim tão boa, mas tirando assim, imagino que eu tenha visto a primeira vez o fantasma. Me lembro duas questões. Uma, em banca de jornal, né? Quando a gente criança, a banca, pelo menos naquela época, atraía bastante as pessoas e o fantasma estava sempre lá, era bastante. E outra no programa televisivo dos Trapalhões também. Tinha sempre lá aquela liga de super-heróis que misturava Marvel, DC, e tinha também Fantasma, Tarzan. Então, na minha cabeça, assim, que eu me lembre, foi aí. E depois, quando eu comecei a interessar mais por revista em quadrinho, lembro de ter lido algumas coisas no final dos anos 80, e principalmente, foi o que me atraiu, e daí pra frente eu fiquei fã, foi aquela famosa série da DC, né? Do Peter David. Essa daí foi o que realmente me encantou, e a partir daí eu fiquei fã do Fantasma. E também foi importante, agora eu tô lembrando também, o programa de TV também, o Defensores da Terra. Eu gostava muito de desenho animado, e aquilo, a partir dali eu realmente conheci o Fantasma, que foi o que me chamou a atenção para ir à banca, por exemplo, começar a procurar material do Fantasma, né? Que eu via bastante coisa em banca, mas não tinha tanto interesse em procurar, até porque eu não tinha muito contato com quadrinhos assim de família, as pessoas que eu leio, não tinha muita gente. Lembro de Mônica e Cebolinha e tal, mas o Fantasma foi a partir dos Defensores da Terra. E você, Sabino, como é que começou o seu contato com o personagem? Então, o Fantasma me foi apresentado por um primo meu, e eu gostei muito do personagem, achei assim fascinante o tema, e aí eu comecei a buscar nas bancas, né? Eu me recordo, a primeira revista do Fantasma que eu li foi da RGE, o número 75, que era O Mistério de Mogol, uma história muito bacana, onde um vilão se aproximava assim, de uma aldeia, aí ele escravizava as pessoas, e aqueles que se rebelavam, ele diminuía o tamanho e paralisava, uma coisa que assustadora para os indígenas. E ele chegou até a fazer a redução do tamanho da Diana, e aí o Fantasma foi lá e resolveu a parada. Essa história foi muito marcante, o desenho era do Wilson McCoy, muito bacana, me marcou muito essa história. Esse foi o começo que eu tive com o Fantasma. Perfeito. E deixa eu aproveitar e fazer aqui uma pergunta para vocês, que é uma pergunta para quem quiser responder primeiro. A gente vê o Fantasma ainda, ele ganha, né, hoje um status que é o de personagem de nicho. Ele é um personagem de nicho. Geralmente o pessoal diz, né, que se você reconhece um fã raiz de quadrinhos, quando ele é fã do Fantasma, quando ele gosta do Fantasma. Para vocês dois, como fãs e como colecionadores, essa coisa do fantasma, qual é a importância que o fantasma tem na visão de vocês dentro da história das histórias em quadrinhos? Ele é um personagem de nicho mesmo, a ponto de ser esquecido, de ser desconhecido, ou de repente é só a nossa percepção de brasileiro abandonado pelo KFS que está falando? Qual é a importância do Fantasma para vocês? Qual de vocês quer começar a falar? Posso começar eu. Olha, Glaucio, eu acho assim que ele é um herói de muita importância, né? Primeiro ele passa aquela imagem do herói invencível, e ele foi, assim, a origem, né? Você vê, nós tivemos o Mandrake em 1934, depois, em 1936, o Falk criou o Fantasma, e aí nós tivemos várias imitações, várias pessoas que criaram heróis em cima dele, e ele é um herói, assim, tão carismático, que você vê que passa o tempo, a mídia do cinema não dá a importância que deveria dar para ele, e mesmo assim ele sobrevive e tem um número grande de fãs, né? Então eu considero assim um herói
reconhecido mundialmente. Né? Você vê, ele é bastante forte na Europa, na Austrália, na Índia também. Então, ele continua vivo e forte. Ele pode não ter, assim, passar pelos modismos do cinema, como aconteceu com a DC e Marvel, que nós vimos aí, mas ele está ali, sempre firme, com muitos fãs, né? A gente percebe isso agora claramente através da internet. E você, Fabiano, o que você diz pra gente sobre isso? Acho que realmente é um personagem que tem sua importância, que influenciou bastante, né? Alguns até consideram como o primeiro super-herói da história, né? Dos quadrinhos. No caso era tiras, mas dos quadrinhos em geral. E eu acho que se mantém vivo por todo esse tempo, né? 88 anos. Tendo histórias novas sendo publicadas, não só nos jornais, né, americanos, mas também na Austrália, na Suécia, né? Também tem bastante história nova. Quer dizer, não é um personagem que é esquecido, não está talvez na grande mídia, mas eu acredito que não esteja esquecido. Em várias partes do mundo, até hoje ainda lançam action figures, tem lançado há pouco tempo, né? Por exemplo, do Fantasma. E normalmente eles somem rápido, né? Essas figuras depois. E essas figuras de ação, por exemplo, a da NECA, some rápido. Quer dizer, é o personagem que mais. Você vê como. Lançaram também Flash Gordon. Foi o único que esgotou. Das figuras da NECA, o único que esgotou foi o Fantasma, gente. Foi o único. Impressionante isso. Então, apesar de não estar na mídia, eu acho que é um personagem que ainda tem bastante força, muito conhecido e tem sua relevância histórica também. E muitos países, muitas pessoas ainda dão essa relevância, né, para ele. Sim. Com certeza. Falando em relevância histórica, um dos nossos convidados desse bloco tem uma grande importância na história do Fantasma, que é o nosso querido Sabino. Por quê? Eu vou contar aqui para vocês rapidamente. Lá pelos idos de 2012, mais ou menos, eu resolvi voltar a ler histórias em quadrinhos. Eu tinha parado, tem um vídeo no canal que conta sobre isso, e eu não entendi absolutamente nada do que estava acontecendo nas bancas de jornal. Então eu resolvi, num dado momento, eu pensei, será que ainda tem História do Fantasma? Que era o meu personagem querido da infância. Não achei revista, não sabia que não tinha mais revista do Fantasma, mas achei na internet um blog chamado Fantasma Brasil, que é capitaneado pelo nosso glorioso Roberto Sabino, que eu vou botar ele aqui em destaque. Ele é meio tímido, tá, gente? Mas eu vou botar ele em destaque aqui. Eu vou colocar ele aqui em destaque porque ele merece esse destaque. Sabino, fala aqui para a gente, para o pessoal que está nos acompanhando, estamos com 30 pessoas nos acompanhando nesse momento. Fala para a gente, né, como é que surgiu a ideia de você fazer um blog para compartilhamento de quadrinhos, de scans? Olha, Glaucio, começou porque eu senti assim, uma necessidade de encontrar histórias do Fantasma em português. Você ia na internet, só encontrava as revistas da RGE, que é até um pouco raro de se encontrar, mas a gente acha nos sebos, né? E então eu escaneei algumas revistas que eu tinha e junto com um parceiro que é do nosso grupo, o Celso Nunes, nós começamos uma parceria onde eu faria as traduções e ele faria a parte do Photoshop, de fazer toda aquela parte de diagramação, texto e tudo mais. E aí nós começamos a pegar as revistas da Frio, da própria Egmont, né, da Suécia, e começamos a fazer a tradução, ele fazia essa parte. Nós trabalhamos ao redor de 3 anos em parceria, e nós chegamos a traduzir mais de 150 revistas, fora dos Defensores da Terra, em 4 volumes que nós fizemos a tradução. Depois fizemos também aquela série da Marvel, e também fizemos aquele Fantasma 2040, e também fizemos a tradução de algumas séries que são inéditas em português aqui no Brasil. Uma delas é Diana, né, a morte de Diana, uma minissérie em 5 capítulos. Depois fizemos o Fantasma Ano 1, uma maxi-série com 12 edições.
e também depois nós fizemos a tradução da Moonstone, do licenciamento da Moonstone, e também da Dynamite. Então, fizemos esse trabalho dessa forma, e estamos aí na nossa caminhada, né? Muito bom. Olha que legal, a gente está com outro parceiro de blog aqui, olha. Opa. O Paulo Sérgio, do blog Cine e Quadrinhos, dizendo que acompanha o blog Fantasma Brasil desde o início. E Sabino, houve ali, né, um momento em que os blogs de Scan teve meio que uma caça às bruxas, né? Com certeza. Aos blogs de Scan. A gente faz muito uma campanha para o pessoal não pagar por scans. Porque o scan, isso é importante a gente sempre salientar aqui, gente, não é crime de pirataria quando você compartilha gratuitamente o scan. Mas quando você cobra pelo scan, aí você está entrando em crime. Então, o Sabino, junto com outras pessoas, ele foi um dos caras que meio que representou um movimento de resistência num momento em que os sites, os blogs de compartilhamento de scans começaram a ser perseguidos. Tá? Sim, é verdade. E até hoje, né, já passou de 1 milhão de acessos o blog, Sabino? 3 milhões em 14 anos. Em 14 anos. 14 anos que a gente trabalha desde 2010. Milhões de acessos. E a gente vê o trabalho sério que o Sabino faz. Eu me sinto muito honrado em participar, mesmo que com uma contribuição pequena do blog. E a gente vê que as pessoas acessam. Ó, a gente está aqui, ó, o Renato, por exemplo, está aqui falando. Acesso o blog Fantasma Brasil diariamente. Muito obrigado pelo serviço prestado, Sabino. Né? Olha que bacana, ó. Tem outras pessoas chegando aqui, o Cangaceiro HQ, nosso amigo Jefferson, dando as saudações dele, o Francis Drake, do Mega Comics, dando as suas saudações, feliz Phantom Day. Tem uma pergunta mais acima que daqui a pouco eu vou responder, mas antes, a gente está fazendo um negócio aqui dinâmico. Todo fã gosta de mostrar o que tem, não é verdade? Pergunto, Fabiano e Roberto, eu sei que separaram alguma coisa para mostrar para gente. Começa mostrando aí, Fabiano, o que você trouxe aí para mostrar para gente da tua coleção? O item, como eu estava falando no início, não é nenhum item muito, eu não sei se é raro, mas enfim, mas é o que me fez gostar do Fantasma, que é a série da DC, né? Da época. Tem até algum meio falhando aqui, né? Tem que consertar, mas é da época, né? E pra mim, eu acho que é do Glaucio também, né? É a melhor história do Fantasma. É a melhor história. Não, essa daí não tem. Eu acho que assim, não tem pra ninguém. Desculpe, Lee Falk, com todo respeito, mas essa série é matadora, gente. Com certeza. Apesar que eu gosto muito da história também, o Cinturão. Eu também gosto bastante dessa história. Adoro. É do Lee Falk. Mas essa série da DC ainda acredito que seja melhor. Ela é ótima, ela é ótima. E Sabino, o que você trouxe para mostrar pra gente? Eu trouxe, Glaucio, um omnibus que eu mesmo produzi, sobre aquela história, o Fantasma Ano 1. Então tem aqui os 12... Chega mais pro meio, Sabino. Bota mais na frente do seu rosto. Tá. Olha que lindo. Então, colorido e a tradução feita por mim e a parte de diagramação do Celso. E esse eu considero o meu grande troféu, né, nesse trabalho que a gente fez. E foi uma realização a gente poder fazer essa série, correr atrás de todas as edições. E foi um trabalho muito interessante. E tem no blog. E tem no blog, né? E tem no blog, sim. É um trabalho que qualquer um pode fazer, viu, gente? Olha aí, e também aquilo, você pode imprimir na sua casa ou leva numa gráfica. Com certeza. Enquanto as editoras brasileiras não fazem isso por nós, nós fazemos por nós. Mas diga, Sabino. Então, e com relação à questão que você falou dessa perseguição, realmente foi um período assim muito difícil, né? Simplesmente eram apagados os trabalhos que a gente colocava nos sites e a coisa ficou assim bastante feia. E
felizmente, eu acredito que tive sorte que nós não saímos do ar nesses 14 anos, porque a gente segue uma ética. Por exemplo, coisas que tem catálogo e que ainda está no ar, nós não postamos no blog, né? E como tem também pessoas que o Maurício de Souza não permite, então, coisa assim da Turma da Mônica, etc., a gente não faz, porque o nosso objetivo é divulgar a arte, mas nós não queremos prejudicar as editoras e muito menos os artistas, né? Então, a gente segue essa política. São coisas que, igual, por exemplo, material estrangeiro, talvez nunca vá sair aqui no Brasil, então a gente traz para o pessoal para conhecerem, né? Como eu falei, essa série A Morte de Diana é maravilhosa, muito boa. É sensacional. Tony DePaul fez uma história sensacional. A mesma coisa, essa maxi-série da Fantasma Ano 1 também é muito boa, eu recomendo para quem gosta das histórias. É muito bom. E a última edição, viu, Fabiano, é exatamente a história do cinturão, onde ele vai buscar o cinturão do pai dele. Muito Isso aí. Boa. Olha, nós temos uma pergunta aqui que eu acredito ser direcionada principalmente para vocês dois, tá? É a pergunta do José Carlos Marques Pinheiro, nosso inscrito, está sempre participando, sempre comentando. Minha pergunta aos convidados é se lembram dos pocketbooks lançados pela Sampa nos anos 90 e o que acham do material. Eu lembro, só aqueles livrinhos pequenininhos assim, são miudinhos assim. Isso. Né? Eu acho assim, é interessante, né? Como um material para a gente ler, conhecer. Tudo isso enriquece, né? Vai lapidando o nosso gosto, as nossas prioridades, aquilo que a gente gosta de ver, né? Então é interessante, eu me recordo desses pockets. Parecido um pouco como que a Mythos fez há pouco, né? Que é material clássico, né? Exato. Sim. Olha, a gente está chegando aqui no final desse nosso primeiro bloco, mas vocês dois vão ficar aqui comigo enquanto eu mostro o nosso primeiro material especial. Opa. Que é justamente, eu botei agora há pouco sem querer, né? É justamente o que? Algumas coisas sobre o jogo do Fantasma. A Art of Play, esse aí é um frame do trailer que já saiu há algum tempo. A Art of Play vai lançar para esse ano, a previsão é dezembro desse ano, eles vão lançar um jogo, um game do Fantasma, que pelo trailer promete ser sensacional. Eu entrei em contato com eles e eles me mandaram 4 imagens inéditas do jogo, em primeira mão, para os fãs brasileiros do Fantasma. Nós vamos ver 4 esboços do jogo que está vindo aí. E eu vou deixar aí para o Sabino e para o Fabiano, se eles quiserem fazer algum comentário. Vamos lá! Olha, Glaucio, eu acho que esse game é de uma importância muito grande. Por quê? Porque ele vai trazer o Fantasma para as novas gerações, né? Esse pessoalzinho que curte, que gosta muito de jogo. Então, é uma forma, sabe, de divulgar e de levar para frente a obra do Lee Falk. Então, é muito importante que a gente prestigie, que a gente procure, compre, porque vai fazer com que as novas gerações tenham contato e conheçam o Fantasma, né? O mercado hoje do jogo eletrônico, ele ainda é maior do que do cinema, por exemplo, né? Com certeza. Então, realmente é bastante importante. Não, é maravilhoso. Eu mesmo sou uma pessoa que sou pouco ligada em jogos, mas eu tô animado demais para esse jogo. Mas, né? Então somos 3. E, gente, olhem essas artes que eles mandaram pra gente. São apenas esboços. E a gente olha assim, cara, se o esboço já tá chamando a atenção desse jeito, né? A gente viu o trailer que saiu no final do ano, no final de 2023. A gente já viu que vai ser um jogo com uma arte muito bacana, tá? E a gente está percebendo aí, por esses esboços, que eles realmente estão investindo em trazer uma representação digna para esses personagens. Com certeza. Né?
Eu acho que vai ser assim sensacional e, mais uma vez, essas 4 imagens que a gente está mostrando aqui são imagens inéditas do jogo. Em nenhuma mídia, até o momento, elas foram exibidas. E há alguns rumores sobre o jogo da Art of Play que, inclusive, estão dando conta que eles estão tentando trazer o Billy Zane para fazer a dublagem do Fantasma. Que legal! Eles estão tentando trazer isso. E uma noticiazinha que eles já deixaram para a gente é o seguinte: a gente tem que ficar atento à página da Art of Play, porque no próximo mês eles vão lançar uma promoção em relação ao jogo, e o prêmio vai ser um boneco da NECA autografado pelo Billy Zane. Nossa, que legal, hein? Então, vamos ficar atento aí. Isso, acompanhar. Né? Olha, o Mark Fraga tá falando aqui, né, que o game parece legal. Se já não tem o vídeo, tem sim, Mark. No nosso canal tem o vídeo do jogo devidamente legendado, e tem react e tem comentário. Você pode ir lá. Gente, a gente chega aqui ao final do nosso primeiro bloco. Eu agradeço muito ao Sabino e ao Fabiano, tá? Obrigado aí. Eles vão agora lá para o YouTube, vão continuar nos acompanhando lá e vão continuar interagindo no chat do vídeo com o pessoal que estiver por lá. Obrigado, Sabino. Fabiano, que está aí, mande nossos abraços fantasmáticos para terras portuguesas. Isso. Né? Obrigado. E aí eu agradeço a oportunidade, Glaucio, a gente poder falar, né, sobre o Fantasma e também do blog. A gente que agradece muito a você, Sabino. Obrigado aí. Até a próxima. Vejo vocês por aí, hein? Beleza.